Quero convidar aqui à frente o pastor Felipe, então pode trazer esse microfone aí, pastor Felipe Pancini, ele é pastor de missões na Primeira Igreja Batista no Guará, que fica em Brasília, cidade onde nós tivemos a oportunidade de morar por 3 anos antes de vir para cá. Também foi missionário da Junta de Missões Nacionais, assim como eu, e hoje não está mais como missionário na Junta de Missões, mas cuidando da área missionária de uma igreja. E essa igreja, a qual ele é um dos pastores, é uma das igrejas que ajuda a manter o projeto aqui. Quando eu digo, irmãos, manter o projeto, é porque nós, enquanto família, estamos aqui e algumas igrejas ajudam para que a gente consiga estar aqui de maneira integral, cuidando da igreja, revitalizando a igreja, visitando os irmãos e fazendo com que o evangelho avance para a glória do Senhor. Ele veio na semana retrasada, chegou ali em Lisboa, encontrou comigo e nós fomos para Moçambique. Ele foi visitar o projeto lá em Moçambique, conhecer mais de perto e levar notícias para a sua igreja, para quem sabe essa igreja lá também apoiar essa obra lá. Ela já apoia com algumas coisas, com as flautas, como eu disse, e outras coisas mais. Então ele veio com esse objetivo. E hoje, vai ficar essa semana inteira, e mais a outra, cá em Portugal, ele vai estar nos falando, pregando a palavra de Deus para nós. Quarta-feira agora, já fica aqui o aviso aos irmãos, o convite, nós teremos um momento aqui, às 8h30, está escurecendo tarde, Então, às 20h30, teremos um momento aqui, começando a retornar aí com as nossas atividades aí, meio de semana. Então, o pastor Felipe vai estar nos falando por 2 quartas-feiras seguidas, tá certo? Algo acerca dos princípios de igreja multiplicadora, e vai ser um tempo muito bom para a gente. Nós vamos fazer ali ao lado, vai ser um momento bem descontraído, onde vai ter voz, violão e oração, e palavra. Então, venha para cá, tá? Se você não tiver a trabalhar, se você estiver em casa, venha para cá, que eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bom, tá? Pastor Felipe, que Deus te abençoe. Vamos orar por você nesse momento. Pai, eu quero, em nome de Jesus, agradecer a Ti pela vida do pastor Felipe, que é um amigo, tanto ele quanto a família dele, pessoa que a gente nutre um carinho muito grande, e estamos felizes por ele ter se deslocado lá do Brasil para cá, para visitar o projeto missionário da igreja, mas para estar conosco também nesse tempo. É muito importante para nós, enquanto família missionária, receber uma visita nesse tempo e poder ouvir a Tua palavra nesse momento, através da vida do Teu servo. Use-o e abençoe o Senhor, como sempre tem feito. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia a todos. Graça e paz. Eu, antes de mais nada, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Trago um abraço do meu pastor, Fernando Guerra, e da minha igreja, Primeira Igreja Batista no Guará, que também me liberou, e me autorizou a estar aqui durante esse tempo, para conhecer os irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, para a gente meditar um pouco daquilo que o Senhor, uma porção da palavra do Senhor e daquilo que o Senhor fala no nosso coração por meio dela. Quero dizer que eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Marcos, da família dele, por estarmos caminhando já há alguns anos, servindo a Deus. Romanos 12, 1 e 2. Servindo a Deus na obra missionária, no campo, e podendo ombrear, pastor? Daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Posso ler? Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, o Senhor nos ensina na Tua palavra que o Senhor é Deus, que nós somos a Tua igreja, que o Espírito Santo é Teu, que a palavra é Tua. Então fique à vontade.
Faça como lhe apraz e nos conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Nos desafie, ó Deus, naquilo que precisamos mudar. Nos encoraje, Senhor, e que o Senhor possa confrontar em nós aquilo que precisamos deixar e aperfeiçoar aquilo que já temos aprendido e vivido contigo. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor na mente e no coração, para que não haja distração, ó Deus, e nem perca daquilo que o Senhor quer ministrar a nós. Esse lugar é teu, que o Senhor leve cativo a nossa mente e o nosso coração, e que o Senhor encontre em nós terra fértil, e que possamos, ó Deus, dar frutos conforme o teu querer. Te oramos agradecidos, ó Deus, porque pessoas no mundo inteiro, queriam ter o privilégio que temos e não têm, de estarmos reunidos enquanto tua igreja, para adorar o Senhor, para sentir o Senhor, para ouvir o Senhor. Pessoas estão cativas no pecado. Tem gente morrendo nesse exato momento e indo para o inferno. E nós não. Nós estamos aqui, Senhor, salvos pela graça, reunidos, com saúde. Tem gente que está num leito de hospital pedindo ao Senhor por um milagre, Deus. Pessoas num presídio, Senhor. Pessoas como na África, miseráveis de tudo. Oh Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porque somos ricos da graça, da misericórdia e do teu amor, Deus. Como nós somos privilegiados. Tem pessoas, ó Deus, em alguns lugares do mundo, numa gruta, se escondendo do Estado, do governo, para ler, orar e adorar a Ti. Nós temos um lugar, uma loja com uma placa. Nós temos Bíblia no celular, no papel. Bíblia rosa, preta, azul. Queremos Te agradecer, Senhor, mas não só dizer que somos gratos, mas viver essa oportunidade, Deus. Que não haja em nós limite para Te adorar. Possamos, ó Deus, com temor, com amor, levantarmos as nossas mãos, nos derramarmos diante de Ti. Porque onde há o Teu Espírito, ali há a liberdade. E o Teu Espírito Santo habita em nós e está aqui, ó Deus. Então não deixa a gente perder isso de vista, não, Senhor. Não deixa, não. Quero Te agradecer, Pai, por essa nação. Por Portugal. Quero Te agradecer pelos portugueses. Quero Te agradecer porque essa terra abre as portas para estrangeiros, os recebem, os empregam. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Possamos ser gratos e amá-los. E, ó Deus, externar esse amor e essa gratidão. E possamos, ó Deus, contribuir para o avanço dessa nação, para que ela se torne melhor ainda. E tenha condição, ó Deus, de acolher mais pessoas. Mas que, sobretudo, possamos ser sal e luz nessa terra. Que onde estivermos, o que fizermos e a oportunidade que tivermos, possamos glorificar o Teu nome e anunciar e proclamar o Senhor para cada vida. Se há alguém entre nós, ó Deus, ferido de alma, de coração, enfermo no corpo, que ainda não Te conhece, que haja cura, salvação, transformação para a glória do Senhor, Deus. Para que ao fim deste culto, no resultado que o Senhor quiser produzir, o Senhor seja exaltado. Te oro, ó Deus, porque eu não sou nada e nem ninguém, mas o Senhor me escolheu.
para ser um servo e um ministro da tua palavra. Então, ó Deus, eis-me aqui. Fique à vontade e usa-me, em nome de Jesus. Amém. Gente, não se apegue muito ao meu jeito, não, porque eu sou chorão, mas eu também falo alto. Mas preste atenção e leve o seu coração na exposição das Escrituras e aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Tá bom? Quero te dar algumas informações importantes sobre o texto que a gente leu e a carta aos Romanos. Na década de 49, um pouco antes de Paulo escrever essa carta, o imperador Cláudio ele perseguia e expulsava os cristãos judeus de Roma, pelo simples fato deles serem cristãos e serem judeus. E aí sobra ali, naquela região, cristãos que são, na sua grande maioria, gentios, convertidos em Roma. E após esse período, ali no final da década de 50, o imperador Cláudio morre, então esses cristãos vão retornando a Roma. E aí Paulo, então, escreve a esse povo ali na década de 60, mais ou menos. E os teólogos no mundo, eles compreendem que a carta aos Romanos, ela é considerada o maior tratado teológico do Novo Testamento. O que quer dizer isso? O maior fundamento doutrinário, e prático para a vida da igreja, tratando de assuntos como, por exemplo, do capítulo 1 a 11, falando sobre Deus, sobre o homem, sobre o pecado, sobre o evangelho, sobre a justificação pela fé, sobre o processo salvífico, que é a justificação, santificação, glorificação, o padrão de Deus para a vida cristã, de forma doutrinária, fundamentada. E aí, a partir do capítulo 12, Paulo, então, vai explicar como viver esse padrão. Ele ensina de forma teórica até o capítulo 11, e a partir do 12, ele ensina a como viver na prática essa teoria. Portanto, a carta aos Romanos ela é importantíssima, ela foi, e será sempre para a vida da igreja. E eu quero compartilhar aqui um comentário sobre a carta aos Romanos de Martinho Lutero. Ele diz o seguinte: a epístola de Paulo aos Romanos é a principal composição do Novo Testamento e a mais pura descrição dos ensinos contidos nos evangelhos. Romanos é a maior, mais rica e mais abrangente declaração do apóstolo Paulo sobre o evangelho. Então, ele está dizendo o seguinte: tudo que Cristo fez, ensinou e viveu, Paulo conseguiu pegar e sistematizar numa doutrina para ensinar o povo de Deus, que somos nós, por meio da sua palavra, a como viver e a como compreender o evangelho em toda a sua essência. E aí eu quero também trazer para vocês aqui homens importantes no rol da história, que foram alcançados por Deus por meio da carta aos Romanos. Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, foi um dos maiores e mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo e nos influencia até hoje. Lutero, líder da Reforma Protestante e autor das 95 teses cravadas na porta do castelo de Wittenberg em 31 de outubro de 1517, o percussor da Reforma Protestante, que muda o cristianismo a partir do seu movimento e da sua instrumentalidade usado por Deus. John Wesley, percussor do movimento metodista, missionário entre índios e avivalista, em um dos maiores pregadores de sua época. Então, aqui alguns exemplos de homens que o Senhor arrastou por meio da carta aos Romanos. E aí eu queria rapidamente expor aqui esses 2 versículos, meditar neles com vocês, para entender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração por meio dessa carta tão importante. E aí eu dei um título, nesse primeiro bloco, de O Cristão Diante de Deus. Versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando Paulo começa a sua sentença dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
Paulo está querendo dizer o seguinte, gente, a gente aprendeu do capítulo 1 ao 11, até agora, o que Deus espera de nós por meio do seu evangelho, por meio de Cristo Jesus. Ele nos ensinou quem é o homem, a depravação total do homem. Ele nos ensinou o que é a graça. Ele nos ensinou que por meio de Cristo somos redimidos, somos reconciliados com Deus. Ele nos ensinou aquilo que é basilar para a fé cristã. E é como se Paulo dissesse assim, e agora? Então, rogo a vocês, em nome desse fundamento, desse ensino, eu rogo a vocês, baseado nisso que a gente aprendeu com Paulo, com os escritos de Paulo. E aí ele segue, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí Paulo faz uma alusão, porque o público à época entendia o que ele estava falando. Ele faz uma alusão ao ofício sacerdotal do Antigo Testamento, que ia lá, oferecia o sacrifício, um bicho morto, né? Para que as pessoas pudessem ter os seus pecados perdoados. E Paulo diz agora que vocês aprenderam um fundamento no Evangelho de Cristo Jesus e na pessoa dele. Vocês precisam viver isso, não mais como no Antigo Testamento, entregando o sacrifício de bicho morto, mas vivendo uma vida em resposta ao sacrifício de Cristo, que é o sacrifício perfeito. Então, Cristo é o sacrifício perfeito. Nós tomamos posse disso, somos o alvo dessa graça, e agora a gente precisa viver em resposta a esse sacrifício, com a nossa vida. Quando Paulo fala o vosso corpo, o corpo aqui, no grego, ele faz conotação à vida de um modo geral. Não é só o meu corpo, é a vida. O corpo aqui, ele tem uma conotação de vida. Então, Paulo está dizendo, rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresenteis a vossa vida por completo, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E aí ele explica o porquê no fim, dizendo, porque esse é o vosso culto racional. Quando ele fala de culto aqui, ele está dizendo que não mais como um evento pontual, ao entrar no templo, entregar um sacrifício, cantar e adorar, mas viver uma vida de culto a Deus. É um estilo de vida, não mais um encontro que, como a gente tem costume até hoje, um encontro dominical, ou um encontro mensal, ou um encontro quinzenal. Paulo está dizendo, agora vocês precisam viver em resposta a Deus com a sua vida todos os dias. Ok? E aí eu quero, na verdade, aplicar aqui a nossa realidade, o que a gente pode aprender com isso. E a primeira aplicação que eu compartilho com você é, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando Paulo fala, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, lembra que ele está rogando no ensino que ele trouxe do capítulo 1 ao 11, fundamentado nessa doutrina. Então a gente aprende o quê? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela não tem um sopro de Deus. A Bíblia, ela é plena de Deus. Existe um conceito muito perigoso, que eu não sei se acontece aqui, mas acontece muito no Brasil, chamado de inspiração dinâmica. Essa inspiração dinâmica diz assim, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas não é totalitária. E aí você pode olhar para a Bíblia e interpretá-la do jeito que você compreender melhor, como cabe, como veste na sua vida. Essa interpretação permite que você ressignifique a Bíblia. Então, essa interpretação dinâmica, essa inspiração dinâmica, distorce o conceito de que a Bíblia é uma autoridade sobre a vida do ser, mas que ele pode tomar posse de parte da Bíblia para que ele viva, à medida da sua experiência, aquilo que ele entende que é a palavra de Deus. Contudo, nós, enquanto cristãos, entendemos que a Bíblia, ela é uma inspiração verbal e plenária da parte de Deus. Ou seja, Deus inspira homens, ilumina homens para escrever, a partir da sua humanidade, as Escrituras, mas ouvindo o próprio Deus e de forma plena. Talvez você diga, pastor, mas na Bíblia tem contexto histórico que não cabe mais à nossa realidade. É verdade. Tem coisa que, historicamente falando, dentro da cultura, não funciona mais para nós. Mas o princípio daquilo que foi ensinado lá é eterno e não muda. Por isso a Bíblia diz, tudo vai passar, mas a palavra não passará. Então, se você vê algo na Bíblia que culturalmente não funcione,
isso acontece, ninguém nega isso, né? Um teólogo sério, um pastor, um crente, um cristão verdadeiro não nega isso, mas ele sabe que o princípio e o fundamento que é explícito naquele contexto, ele não passa, ele permanece. Então, irmãos, 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando Paulo fala isso a Timóteo, ele não está dizendo de pastor para pastor. Quando você estuda o termo aqui em grego, você vai aprender que quando ele fala que a Bíblia ela é inspirada por Deus e ela é apta para ensino, para correção e tudo mais, e ele fala que ela deixa o homem preparado, o homem aqui é ser humano, e preparado para toda boa obra. A obra aqui não é o ofício do pastor. O termo em grego é oregon, e ele vai falar sobre a tua ocupação principal. Traduzindo, Paulo vai dizer assim: Timóteo, ensina a palavra e tenha ela cravada no seu coração, porque se você for um pedreiro, se você for um médico, se você for um atendente de balcão, se você for um frentista, se você for um bombeiro, se você for um policial, você está pronto para brilhar a luz de Cristo onde quer que você esteja, porque a palavra é o seu fundamento, porque a palavra é a sua base, porque a palavra te permite e te prepara a essa vida. Então, eu não sei você, mas quando eu li esse texto, eu pensava assim: Paulo é pastor, Timóteo é o seu discipulando, né? Ou seu discípulo, perdão, e ele, então, está dando uma palavra de líder para líder. Mas quando você pesquisa o termo em sua essência, no grego, você entende que essa é uma palavra para todos nós, irmãos. Se você tiver a palavra, como o salmista disse, cravada no seu coração, ela será a lâmpada e a luz para a sua vida, te preparando para qualquer ambiente, qualquer situação, qualquer cultura, qualquer condição, para viver uma vida para a glória de Deus. Amém? Segundo, Deus requer de nós nada menos que tudo, queridos. Veja o que Paulo diz, quando ele fala na segunda parte do versículo, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Quando eu vejo esse texto, na teologia você aprende o seguinte: quando tem um texto que suplanta o outro, que era a base, ele já fica submetido a esse. Ficou difícil ou deu para entender? Você tem uma base aqui, você diz: não, esse texto aqui fundamenta uma atitude que eu tenho que ter. Aí vem um outro texto que é maior que esse. Então esse texto agora suplantou esse, e essa é a nossa base. Entenderam? Ele passa a ser a autoridade. Quando eu leio esse texto, que diz assim: que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, meu irmão, tudo que está antes disso está submetido a isso agora. Quando a palavra de Deus diz assim: ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ame ao próximo como a ti mesmo, a Bíblia está dizendo o seguinte: tudo que é antes disso agora está submetido a isso. Se aqui Paulo está dizendo que a nossa vida precisa estar a serviço do Senhor, por sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, o que quer dizer isso? Por exemplo, o autor do Titanic disse assim: nem Deus afunda o Titanic. Mas vamos retroceder um pouco. Ele recebeu de Deus, mesmo que ele não creia em Deus, talento, inteligência e recursos para construir o Titanic. Só que no auge da sua humanidade, da sua arrogância, ele chegou à seguinte conclusão: eu sou o cara. Isso é resultado do meu trabalho. Isso é resultado do meu talento. Isso é resultado da minha inteligência. E o que aconteceu? Afundou. Porque ninguém, nada é maior que Deus. E porque tudo provém dele. Se você ler Colossenses 1, você vai aprender que ele é o Criador, sustentador e governador de todas as coisas. Nada existe sem ele. E tudo subsiste porque ele sustenta tudo. Se você ler João 15, você vai aprender que o próprio autor, João, diz assim: sem a declaração de Cristo: sem mim, nada podeis fazer. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem saúde, se você tem talento, se você tem um trabalho, se você tem uma profissão,
se você tem recursos, tudo isso é graça. Tudo isso é presente. Sabe quem te acordou hoje de manhã? Talvez você pense, meu celular, minha esposa, o ronco do meu marido, ou alguma coisa desse sentido. Foi não, meu irmão. As Escrituras diz, foi a misericórdia de Deus. Porque ela se renova todo dia de manhã. E por causa dela nós não somos consumidos. De manhã cedo Deus disse para você, meu irmão, minha irmã, vai lá, pode ir, estou te dando mais uma oportunidade, estou te dando mais uma chance, para que esse dia seja fantástico, para que você viva ele para a minha glória, para a minha honra. Estou te dando mais uma semana para a minha glória. E o que nós vamos fazer dessa oportunidade, irmãos? Queridos, não pense nunca na humanidade do seu coração, que se você conquistou alguma coisa, ou conquistará, é mérito seu. Porque a gente vive uma onda coach, de que você é o cara, você chega onde quiser, você faz o que quiser, você pode, basta você decidir, ponto final. Se a gente fizesse um exercício simples de tapar a boca e o nariz, quanto tempo a gente conseguiria segurar aqui? 1 minuto? Muito, né? É muito. É muito. Lá a gente ouviu o testemunho de uma menina no hotel, a Helena, de que quando ela engravidou, as pernas delas pararam de funcionar. Lá naquele país é muito comum a magia negra. E ela disse, foi um trabalho que fizeram para mim, minhas pernas pararam de funcionar. E ela falou, eu queria levantar e não conseguia. Eu queria caminhar e não conseguia. Eu queria um gesto simples de ficar de pé e não conseguia. Irmãos, não espere um dia você estar debilitado, limitado, física, emocionalmente, para entender a graça de Deus sobre a sua vida. Nós temos um hábito de dizer assim, eu sou grato a Deus. Eu sou honesto, eu sou justo. Só que a gente aprende com Deus que o que a gente fala é menor do que o que a gente faz. E o que a gente faz é maior do que o que a gente fala. Quando em Atos 1:8, a orientação do Espírito Santo é dada, o texto diz o seguinte, e receberão o poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para ser as minhas testemunhas. Então não perca de vista que tudo que temos e somos e seremos é graça e misericórdia, meu irmão. É só Ele. Steve Jobs chegou no fim da sua vida e disse assim, se eu soubesse que o meu dinheiro não me daria cura sobre o câncer, não compraria o afeto de algumas pessoas que amei, eu faria tudo de novo. Ninguém num leito de morte diz assim, Deus, me deixa viver mais uma semana para eu ganhar mais uns 200 euros. Me deixa viver mais uma semana para eu construir mais alguma coisa. Me deixa viver assim só mais 2 semanas para que eu possa construir mais um patrimônio. Não, quando você está no leito, entende que o fim está chegando, você chora e diz, eu queria ter mais uma chance de atravessar o país, de atravessar o mundo, para ir lá visitar a minha mãe, o meu pai, que eu não perdoei. Para abraçar o meu filho, para liberar um perdão, para esperar o dia chegar e dar um bom dia para minha esposa e tratá-la como merece. Irmãos, não espere o dia mau chegar para reconhecer a graça. Porque Deus, Ele não quer de nós o que sobra. Ele exige nada menos que tudo. Um assunto muito polêmico na minha igreja, no Brasil e no mundo, é o dinheiro. E aí a gente tem teologia para defender o porquê não dar o dízimo ou o porquê dá, e aí a gente fica nessa. Mas quando eu vejo um texto desse, quando eu vejo 1 Coríntios, ou 2, não lembro,
9, Paulo falando sobre oferta, e um momento do texto ele diz, isso reverberar para Deus como gratidão, louvor, adoração. Irmãos, Deus, Ele quer de nós tudo. Quando o texto diz, contribua com aquilo que está proposto no seu coração, eu vou dar menos? Se o meu amor é por Deus? Como que eu vou dar menos se eu entendi a graça? Como que eu vou contribuir menos se eu entendi o sacrifício? Como que eu vou me entregar menos, não só com o dízimo ou com uma oferta, mas com um dom, com um talento, com um serviço, com a minha vida? Essa conta não bate, pastor. Imagine, Elaine, você casada com o nosso querido Alexandre, e ele chega à conclusão do seguinte, amor, então agora, pelo amor que temos e pela liberdade que temos, eu darei a você aquilo que estiver proposto no meu coração, e no outro dia ele passa a dar menos do que era. Que amor é esse? Que gratidão é essa? Que relacionamento é esse? Você vai dizer, qual foi, cabra? Se põe no teu lugar, rapaz. Se é por amor, e se você entendeu o que é a nossa relação, é nada menos que tudo. Porque o amor de Cristo e a gratidão dele, ensinada a nós, é doadora. Porque Deus amou o mundo, ele entregou aquilo que estava proposto no seu coração. O quê? Cristo, o Salvador, Emanuel, o Deus que redimiu a humanidade do inferno. Irmãos, é nada menos que tudo. Ensine o seu filho, por amor a Deus, a andar nos caminhos. Ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se submeta ao seu marido, por amor a esse homem que ama você como Cristo amou a igreja. Trabalhe com afinco, trate o seu próximo, o seu funcionário, o seu patrão, o seu amigo de trabalho, como alguém que merece ser amado, mesmo que ele não mereça, porque você recebeu tudo de Deus, que é Cristo. E, irmãos, a gente não sabe o dia de amanhã. A Bíblia diz, remindo o tempo e aproveitando todas as oportunidades, porque os dias são maus. Talvez você diga assim, pastor, você diz isso porque você não vive aqui em Portugal. Aqui a cultura é assim, ou a Europa é assado, ou lá na África é diferente. Meu irmão, aprende uma coisa. Quando nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, a cultura, o governo, a autoridade que está sobre nós é a do reino de Deus. Independente da língua que a gente fale, do lugar que a gente veio, da família que a gente foi inserido no mundo, a partir de agora, nós temos um Senhor, um Salvador, uma lei, um governo e uma ordem, e é a partir dela que eu vou viver a minha vida. Se você está em um lugar onde as coisas são diferentes, implante a cultura do reino de Deus. E, por fim, o padrão de culto que nós oferecemos a Ele é determinado por Ele, não por nós. Paulo conclui dizendo, o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, quanto tempo você passa na igreja na semana? 1 hora, 2, um pouquinho mais? Quanto tempo você passa no seu trabalho, com a sua família, na escola? Quando Deus fala de um culto racional, Ele está dizendo de um estilo de vida. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo na sua ação, reação, em tudo que você faz. Interessante que o pastor contou que lá na África, eles foram comprar algo na loja e quando chegaram lá, os donos eram muçulmanos. Eles disseram assim, não, a gente não pode vender agora. Disse, não, mas a gente precisa comprar e é muita coisa para a gente fazer um evento e a gente tem hora marcada, tem que ser agora. Ele falou, lamento, nós não podemos vender agora. Por quê? Porque é a hora da nossa oração. Fecharam a loja e foram orar. Eu quero perguntar a você, quanto do seu dia você separa para ter um encontro com Deus?
Não, pastor, eu oro sem cessar. Amém. Amém. Mas o orar sem cessar não substitui os encontros que temos com Deus. Estou vendo alguns casais aqui. Pensa, se o seu casamento ele fosse assim no automático, se nunca vocês parassem para sentar, olhar um para o outro, dizer o quanto se amam. Tem um RD, né? RD? DR. É que RD está na minha cabeça. RD, gente, é relacionamento discipulador. E esse negócio está... Tudo para mim é RD. Vamos mudar, né? Vamos mudar a nossa sigla de DR para RD, até porque DR lá no Brasil não é muito legal, não. Assim, vamos ter um DR. Falou assim, BO, deu ruim. Então, imagina o teu casamento sem um momento de sentar, de compartilhar, perguntar, meu amor, como é que foi o seu dia? E você poder chorar e dizer assim, não foi bom, não. Quase que eu matei um cabra hoje lá. Assim, atravessou o caminho que foi difícil. E você poder afagar o outro e dizer, fique em paz, Deus está no controle. Calma. Calma. Que relação seria essa? Seja sincero. Uma relação superficial, vazia. A gente entra em casa, sai para trabalhar, volta, as contas estão pagas, está tudo certo, vida que segue. Não. Tem que haver encontros. É necessário. Por quê? Porque a gente se ama. Com Deus, irmãos, não é diferente. Eu não lembro exato, se eu estiver errado, vocês me perdoem, mas eu lendo um livro que eu estou lendo, e foi no avião, estava meio escuro, então não lembro a citação exata, mas assim, ela falava, aquela parte do livro falava, Avivamento, o nome do livro, de Robert alguma coisa. Ela dizia o seguinte, que um personagem importante na Inglaterra, né, na década de 90, se eu não me engano, era uma mulher, e ela era uma pessoa influente na sociedade, mas ela era cristã e ela tinha os seus momentos com Deus. E ela disse, ao ser entrevistada, a seguinte resposta, se você, quando alguém perguntou, né, se alguém te chamar na hora que você estiver orando, né, para algo importante, sua família, sei lá, algum evento, ela diz, eu não vou. Meu encontro com Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. E ela chega a dizer o seguinte, se o apóstolo Paulo viesse tomar café na minha casa, para me falar do Evangelho, na hora que eu tenho que orar e falar com Deus, eu não pararia o meu encontro para atendê-lo, porque Deus é maior que o apóstolo Paulo. Então, irmãos, isso não tem preço. E eu quero concluir aqui, eu não vou conseguir avançar para o segundo versículo, porque a hora já se foi, né? E eu vou deixar para a próxima oportunidade. Mas eu quero concluir citando 2 exemplos. Na Coreia do Sul, houve um crescimento de igreja muito grande. A menor igreja na Coreia do Sul tinha 8.000 membros. Aí o pastor Hernandes foi lá, pastor Marcos. Pastor Hernandes Dias Lopes. Quantos conhecem? Hernandes Dias Lopes. Ele foi lá, Jean. O que está acontecendo na Coreia? Eu quero ver. A igreja com 8.000 membros, a menor igreja, a maior estava passando já de 200.000. E aí ele falou que chegou e, conversando com o pastor, falou assim, pastor, qual é o segredo desse crescimento de igreja? E um dos pastores disse para ele assim, pastor Hernandes, é a oração. Aí ele falou, oração? Como assim? Ele falou, eu explico. Nós entendemos que a oração, ela transforma a nossa vida, traz a presença de Deus e promove os resultados do qual Deus é o maior interessado. E aí ele falou que, continuou perguntando e falou, pastor, e como é esses encontros de oração? Ele falou, a gente começa a orar 3 da manhã, aí é 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Construíram estruturas que eles chamam de caverna de oração, alguma coisa assim, mas é tipo um quartinho bem feitinho. E o pastor Hernandes falou que no outro dia foi lá na igreja ver o que estava acontecendo nesse culto. E ele falou que quando dá assim, umas 4 horas da manhã, ele estaciona no estacionamento da igreja, já lotado de carro, e ele vê as pessoas parando com o carro e saindo correndo para dentro do templo. Ele diz, o que está acontecendo? E quando ele chega, estava o salão de culto lotado de gente embaixo, lotado de gente em cima, e esses que estavam correndo para pegar as beirinhas aqui, para poder terem um espacinho para se acomodar. E aí ele falou que quando aquele povo começa a orar, a impressão que ele teve é que os céus se fenderam e Deus desceu naquele lugar. Irmãos,
há na teologia uma compreensão, quando a gente começa a escrever muito sobre alguma coisa e ler muito sobre ela, porque ela não existe mais no nosso meio. E hoje o que não falta é livro de oração, livro de avivamento, livro aqui, como que eu posso dizer, de transbordo espiritual. Tem muito. Porque a gente não ora. Senão eu oro em casa, não, eu oro andando por aí. Lembra do encontro, lembra da qualidade de tempo. Pensa que se você tivesse um filho que dissesse assim, pai ou mãe, eu amo o Senhor. Aí você diz, mas você nunca vem aqui ter comigo. Aí ele diz, não, mas eu ando por aí pensando em você o tempo todo. Ah, mas passou Natal, passou Ano Novo, passou o Carnaval, passou 1, 2, 3 anos e você não veio aqui. Não, mas eu te amo, pai. Não faz sentido. É necessário ter com Deus. Bloqueie a sua agenda, pare um tempo. Quando, pastor? Todo dia, meu irmão. Dobra o seu joelho, arruma um canto, senta, deita, mas eleva o seu pensamento ao Senhor, reconheça a grandeza dEle e diga, Senhor, eu preciso da Tua presença. Você quer ver a sua casa transformada? Você quer ver essa igreja transformada? Você quer ver Portugal transformado? Pode escrever planejamento estratégico, pode pegar método de crescimento de igreja, pode arrumar mantenedores com 1 milhão mês de entrada de dízimo, nada vai acontecer a não ser um inchaço. Porque crescimento só pode ser dado por um, que é o dono da igreja. E ele vem do alto, e ele é derramado, e ele transborda para a sociedade de um jeito que ninguém pode segurar. O tráfico de droga fecha, o traficante é convertido. O pecado diminui, a violência, igrejas são abertas, Deus é glorificado. Pastor, a gente tem que lutar, e a gente tem que se pronunciar, e a gente tem que fazer sim. Mas nada disso substitui o poder da oração, meu irmão. Porque só Deus tem acesso ao coração do homem. Pastor, você fala bem. Eu reconheço isso. Mas há também um teólogo que diz que todo sermão e toda a palestra que é produzida na mente alcança a mente. Mas aquilo que é produzido no coração de Deus sai do coração do ministro para o seu coração. Quero concluir dizendo e citando um texto de um livreto assim, ó, que eu te recomendo, Leonard Ravenhill, Por que tarda o pleno avivamento? Pequenininho, numa sentada você lê ele. Ele diz o seguinte, o crente que ora para de pecar, o crente que peca para de orar. E esse livreto ele vai dizer, tem muita gente para organizar, tem muita gente para liderar, tem muita gente para opinar, mas tem pouca gente para gemer, chorar e pagar o preço da oração nos bastidores, para que Deus derrame o seu espírito e transforme essa nação. Então, queridos, eu quero te convidar comigo a orar. Eu quero ajoelhar, vou ajoelhar aqui. Se você quiser ficar de joelho, fique à vontade, para a gente concluir esse momento. E o meu pedido é para que Deus transforme a minha nação, o Brasil. Mas para que Deus transforme Portugal, para que Deus transforme minha família. Tem parente meu que ainda não aceitou Jesus. E para que Deus faça de mim um agente do reino dele, um discípulo fiel do Senhor. Eu queria que você orasse comigo nesse momento. Senhor Deus, oh Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra, por Tua presença, por Tua exortação ao nosso coração, Pai. Pai, que possamos ter claro, oh Pai, o motivo pelo qual o Senhor nos salvou, nos redimiu em Cristo Jesus, que foi a salvação, o perdão dos nossos pecados. E ter claro, ó Deus, o comissionamento do Senhor, quando nos enviou, dizendo, ide por todo mundo, por todas as nações, pregar o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor nos trouxe para cá, ó Deus, não foi para ter uma vida melhor. O Senhor não nos trouxe para cá, ó Deus, para ter mais dinheiro, para ter segurança econômica. Não foi para isso, Deus.
O Senhor não nos trouxe para essa nação. O Senhor não trouxe a Igreja Batista de Lagos, cada membro, cada pessoa que está aqui, para viver uma novidade de vida superficial. O Senhor, Deus, não me salvou e não me enviou para Brasília, lá no Brasil, para ter nada, ó Deus. O Senhor fez isso por amor e nos enviou para sermos sal e luz e para fazermos discípulos do Senhor. Que o propósito não se perca, ó Pai, no nosso coração. Que todo o nosso dom, talento e recurso esteja à disposição do Senhor como bons mordomos do Senhor. Pai, transforma essa nação abençoada, Pai. Transforma a Europa. Ó Deus, derrama do Teu Espírito, transborde do Teu Espírito, para que vidas sejam transformadas, para que Teu nome seja glorificado. Pai, eu peço aqui por cada família. O Senhor conhece o coração dos meus irmãos. Eu não, mas o Senhor conhece. Se há um pedido especial, salva, Pai, os parentes. Salva eles da condenação eterna. Que Teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, abre uma porta se alguém está precisando de emprego, de uma resolução de documento, Senhor, de algo que é necessário ser feito. Se for necessário também, Deus, feche portas, para que a gente não entre nas portas erradas. Ó Deus, cuida do Teu povo, dessa igreja maravilhosa, porque é a igreja do Senhor, do farol dessa cidade, e os traga consciência do Seu propósito, Deus. Para a glória, a honra e louvor do Senhor, a gente pode fazer mais, Deus. Nós podemos fazer muito mais, ó Deus. Ó Deus, eu quero dizer ao Senhor que eu compreendo que não há nação, que não há cultura, que não há coração gelado, que o Teu Espírito Santo não aqueça, não quebre, não transforme. O coração é de pedra, o Senhor transforma em carne. O coração é gelado, o Senhor derrete e aquece. A mente é difícil, o Senhor torna fácil, porque ninguém resiste o Senhor, Pai. Ninguém pode resistir o Senhor, ó Deus. Quando o Senhor se manifesta, um perseguidor da igreja, que é Paulo, ávido, que mata crente, se dobra, se derrama e se torna, ó Deus, o maior dos pregadores da sua geração e, quem sabe, até os dias atuais. É isso que o Senhor faz, ó Deus. Então, Senhor, transforma essa nação para a glória do Senhor, ó Deus. Transforma essa nação, ó Deus. Mas que possamos entender que o Senhor decidiu fazer isso por meio de nós. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém vai? Como vão crer naquilo que nada ouviram? Formosos são os pés da Igreja Batista de Lagos, que anunciam e proclamam o Evangelho do Senhor. Deus, levanta aqui, Senhor, ceifeiros para a Tua seara, porque esse campo aqui está branco. Esse campo está branco. São pessoas de todas as nações. O Senhor deu para Portugal, para a Igreja Batista de Lagos, um privilégio tão grande que ela nem precisa ir em outras nações, porque as nações vêm até aqui. Possamos fazer discípulos de todas elas, para a honra, glória e louvor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.